Então, eu postei lá no meu Letterboxd falando que, não ironicamente, o Jovem Frankenstein, né, ou Frankenstein, é o melhor filme do Frankenstein já feito no cinema, tá? E no vídeo de hoje eu vou te explicar, vou tentar te convencer de que isso de fato é a verdade. Young Frankenstein é o melhor filme de Frankenstein já feito. Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro, aqui a gente trata de crítica de cinema, principalmente de filmes mais antigos, tá? Também quero me desculpar pela minha voz, eu tô um pouco doente, tá? Então vai estar um pouco mal assim. E nessa semana, né, eu fiz a meta de trazer 3 filmes de terror, tá? 3 críticas de filmes de terror, porque é a semana do Halloween. E aí eu tava pensando, né? Eu só tinha trazido um até agora. Eu pensei, poxa, mesmo com a voz ruim, eu tenho que trazer um vídeo, porque eu falei que eu ia trazer 3, então vamos lá. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Jovem Frankenstein, que não é um filme de terror, é um filme de comédia, né? Uma sátira aí do Frankenstein, obviamente, de 1974, dirigido e escrito pelo Mel Brooks, tá? Protagonizado aí pelo Gene Wilder. E aí, galera, né, é um filme de comédia. Aí você pode estar perguntando, pô, filme de comédia você tá falando aqui na semana do Halloween? É porque é um filme de comédia, mas que tem todo um panorama, uma questão artística de um filme de terror. O visual do filme é de terror. E além disso, obviamente que a gente tá falando aí do Frankenstein, uma das histórias aí mais conhecidas da cultura, um livro famosíssimo que teve várias adaptações famosas, principalmente aquela da década de 30. Então vamos lá agora começar com o enredo do filme. Frederick Frankenstein, né, que na verdade se chama Frankenstein, é o neto do famoso cientista maluco, o Victor Frankenstein, que criou lá a criatura há muitos anos atrás. Ele tenta se distanciar do legado da família e leva uma vida acadêmica respeitável, até que herda o castelo do seu avô na Transilvânia. Ao chegar lá, ele conhece o seu assistente corcunda Igor e sua bela ajudante Inga, e logo ele é atraído pelo mesmo fascínio do seu avô, dar vida aos mortos. Sendo assim, ele faz o seu próprio Frankenstein, ou se não, o seu novo Frankenstein, o jovem Frankenstein. Então, a genialidade desse filme, na minha opinião, são duas coisas, na verdade, tá? Vamos em partes. A primeira coisa que esse filme faz, que é simplesmente incrível, é pegar uma história clássica e ele refaz essa história clássica, ou seja, a gente tem um neto do Frankenstein, a gente tem um jovem Frankenstein aqui, mas ele consegue contar toda a sua história clássica. Então ele ao mesmo tempo é algo novo, mas conta a história que a gente já conhece. Então isso é espetacular. Isso é algo que, por exemplo, muitos filmes recentes, eles tentaram fazer isso, né? A ideia do soft reboot. Então, por exemplo, o Star Wars novo, né, da trilogia nova, tentou fazer isso. E não conseguiu, é uma bosta. O Pânico 5 também tentou fazer isso. Também, na minha opinião, não conseguiu, é uma bosta. Tem gente que gosta até do Pânico 5, mas eu acho uma bela de uma porcaria. Então, a gente tem exemplos de pessoas que tentam fazer isso, tentam fazer esse soft reboot, que é você contar uma mesma história de uma forma diferente, mas praticamente todos fracassam, assim, de uma maneira redundante. Mas aqui, cara, a gente tem uma história fenomenal. Poxa, o Frankenstein, o neto do Frankenstein, é uma sacada muito simples, mas que é de uma genialidade da comédia incrível. E o segundo ponto que esse filme ele tem de genial, na minha opinião, é porque ele tem um texto de comédia. Então tem momentos muito engraçados, cara, principalmente os momentos assim do Frankenstein, cara, quando ele sai. Meu, tem um momento que o Frankenstein, ele sai e ele tem um jantar com um cego. Nossa, essa é a melhor parte do filme. Mas assim, mesmo tirando essa parte, o filme é muito engraçado. Então ele consegue ter esse texto da comédia e ele tem um visual do terror. Ele tem uma fotografia espetacular, cara. Uma fotografia que lembra muito os filmes aí do expressionismo alemão da década de 20, os filmes de monstro da década de 30. Então ele consegue pegar esse ambiente e trazer pra tela. Então assim, muitas vezes você sente que você de fato, você tá ali naquela história. Você vê o livro criar vida. O livro criou vida
em tela, visualmente falando. Não, obviamente, no texto, porque o texto é uma comédia. Mas visualmente falando, você consegue, ao ler o livro, né? Se você não leu o livro, eu recomendo. Eu já li o livro. E eu consigo olhar as coisas ali. De fato, foi assim que aconteceu, digamos assim, como estava escrito no livro. E isso é possível por causa de uma fotografia espetacular, que lembra o expressionismo alemão, mas também, cara, para questões artísticas, né? Eu tive uma vez uma matéria da faculdade de direção de arte, onde a minha professora ela falava que a direção de arte é aquela questão que as pessoas elas costumam não notar, elas só costumam notar quando não aparece, quando tem alguma falha. Mas aqui é impossível, cara. Aqui é impossível. Porque é uma riqueza de detalhes no cenário, na roupa dos personagens, na maquiagem. Cara, tudo aqui é fenomenal, tá? É fenomenal, é fenomenal. Então, eu acho que esse filme, ele tem esses dois pontos de genialidade. Ele conta uma mesma história de uma forma diferente e ele consegue ser muito engraçado nisso. E o segundo ponto, o visual desse filme é estonteante, cara. Meu Deus do céu, que direção incrível do Mel Brooks, tá? Que direção incrível. E assim, eu acho que até mesmo aquelas pessoas que não gostam muito de comédia vão se divertir nesse filme, vão achar muito engraçado. É um filme curto, filme que tem lá, se eu não me engano, é 1h50. Mas ele passa extremamente rápido. Cara, é muito bom. Todos os atores são ótimos. O Frankenstein, cara, é muito engraçado. É o personagem mais engraçado do filme. Então, assim, é um filmaço. É um filmaço. E como eu falei, é a melhor adaptação do Frankenstein. É a melhor adaptação do Frankenstein. Eu gosto muito tanto do Frankenstein clássico como da sua continuação, A Noiva do Frankenstein, da década de 30, tá? São dois filmes que eu gosto bastante. Mas eu acho essa a melhor adaptação, cara. Melhor adaptação. Tem outros filmes também, alguns horríveis, outros melhores. Vai ter agora também um filme do Del Toro que eu vou querer assistir, mas eu duvido muito que seja melhor do que esse. Já vou dizendo aqui a minha opinião, tá? Então, assim, filmaço. Pra fechar com a nota 9 de 10 para o Jovem Frankenstein ou Frockenstein. Cara, que filmaço. Então, assim, essa foi a crítica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão mais uma vez pela minha voz. Eu sei que tá uma voz aqui. A minha voz já não é a mais bonita de todas, né? Mas realmente tá difícil, mas eu quis trazer esse vídeo porque é a semana do Halloween e eu tenho que trazer as críticas do Halloween aqui pro canal, tá? Então, muito obrigado por ter chegado ao vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Letterboxd, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado, a gente se vê até a próxima e tchau!